E aí, gente, tudo bem? Mais uma aula da nossa disciplina de Psicologia Ambiental. E tá terminando, né? Que maravilha, assim. Essa disciplina é uma disciplina muito bacana, né? Uma disciplina que eu gosto muito e com muitos textos interessantes e reflexões e possibilidades, né? Da gente pensar sobre a nossa vida, a relação que a gente tem com os lugares, com a nossa cidade, né? Que bom, que maravilha que a gente teve junto, né? Nessa disciplina, pelo menos assim, nas aulas, né? Nos vídeos, nas aulas que eu gravei aqui para vocês, tá? Muito bem, gente. Hoje a gente vai trabalhar com o módulo 5, tá? Que é esse texto que está postado aí no portal para vocês, Observando a Interação Pessoa-Ambiente, Vestígios Ambientais e Mapeamento Comportamental. Então vai lá, pega o teu texto e vamos começar a pensar sobre essa questão dos vestígios, né, e do mapeamento comportamental, tá bom? Então, muito bem. O texto tá aí para vocês, tá? E a gente vai iniciar aqui, né? Ele apresenta um pouquinho aí o iniciozinho. E aqui, logo aqui, ele diz que a complexidade das interações entre pessoa e ambiente, vou aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar melhor para a gente, né? A complexidade das interações entre pessoas e ambientes requer instrumentos diversos para sua plena investigação, uma vez que nessas relações estão envolvidos desde aspectos diretamente mensuráveis até dimensões subjetivas. Quando queremos conhecer experiências, ideias e opiniões das pessoas, podemos perguntar-lhes a respeito, por meio de questionários ou entrevistas. Quando se trata da relação entre as pessoas e seus ambientes de vida, entretanto, muito do que elas fazem em seu cotidiano de interação com esses locais passa despercebido delas próprias. Assim, mesmo que quisessem, elas não poderiam fornecer informações confiáveis a respeito. Além disso, as técnicas baseadas no autorrelato das pessoas costumam sofrer influência do que elas acham que deveriam ser ou fazer, do que gostariam de ser ou fazer, ou ainda de quem elas pensam ter sido, ou do que podem, ou do que pensam ter feito. Então, assim, ele está dizendo que essa complexidade dessa relação entre nós e o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa cidade, a nossa rua, ela tem uma maneira de se medir, né, a partir de questionário, de entrevista. Você pode medir alguns aspectos, mas existem aspectos subjetivos que a gente não consegue medir a partir de uma entrevista, a partir de uma conversa. Então, é por isso que ele vai introduzir esse conceito da observação, né? Então, o título do nosso capítulo é Observando a Interação Pessoa-Ambiente. Essa observação, ela vai acontecer a partir de quê? Do que ele chama de vestígios. Quais são os vestígios que nós temos da nossa relação com o nosso ambiente físico, né? Quais são os vestígios de que nós estivemos na nossa casa ontem? Você deixou algum vestígio dos lugares por quais você passou na sua casa? Né? E ele também vai falar sobre o mapeamento comportamental. Então, ele vai apresentar essas duas técnicas para a gente estudar e compreender melhor essa interação da pessoa com o ambiente, a nossa interação com o ambiente do qual nós ocupamos e utilizamos.
tá? Então vamos para frente aí no nosso texto, tá? Ele vai iniciar falando sobre a observação, ok? E aqui ele diz assim, ó, além disso, tá? Página 77. Além disso, a observação permite acesso do pesquisador a aspectos do comportamento humano a respeito dos quais os indivíduos não estão plenamente conscientes. Uma vez que o comportamento de uma pessoa, o que ela expressa não verbalmente, através de gestos intencionais ou não, revela sobre si muito mais do que ela seria capaz de contar. Então, assim, o que ele está dizendo é o seguinte, alguns comportamentos nossos, às vezes a gente não tem nem consciência, né? Da forma como eu olhei, da forma como eu falei, né? Da forma como eu me comportei de uma maneira geral. Então, ele vai dizer que a observação permite esse acesso de quem está pesquisando aspectos do comportamento humano que a própria pessoa às vezes não tem nem consciência, né? Então, continuando o texto, ele diz, ó, essas pistas não verbais fornecem indícios sobre a relação das pessoas com os ambientes, que não seriam possíveis de se obter por outros meios de pesquisa, sendo de especial importância para situações em que é limitada a qualidade do depoimento verbal, que é o caso, por exemplo, de crianças pequenas, tá? Então, gente, ele coloca aí a possibilidade da observação como uma técnica muito preciosa para a gente enquanto psicólogo, tanto na clínica como no espaço escolar, como no espaço organizacional, como no espaço jurídico, social. A observação é uma técnica de pesquisa muito, muito importante e rica, né? E ele vai trazer essa técnica para a psicologia ambiental, tá? Vestígios ambientais da ação humana. Então ele diz, muitas das informações que temos sobre o comportamento humano no ambiente não são derivadas do acompanhamento direto da ação, e sim da observação de suas consequências ou dos vestígios deixados no local. Assim, por exemplo, pisadas na areia da praia indicam que alguém passou por ali. A partir delas, é possível deduzir a quantidade de pessoas presentes e a direção tomadas por elas, e mesmo inferir alguns aspectos relacionados a estaturas, pesos, gênero e velocidade da caminhada. Se andavam lentamente, se corriam ou até se precisavam de auxílio para locomover-se. Não é preciso ver aquelas pessoas para entender isso. Embora parte dessa avaliação tenha caráter hipotético, precisando ser confirmada por outros meios, que outros meios? Conversando com alguém que tenha estado ali, né? Então, assim, olha que interessante isso que ele traz, né? Os vestígios que nós deixamos no ambiente, eles apontam para a nossa ação sobre aquele ambiente, né? E eu estava pensando sobre isso, preparando essa aula, e estava pensando não só no ambiente, eu estava pensando no nosso corpo. Como nós deixamos vestígios no nosso corpo a partir da forma como nós utilizamos esse corpo, né? Então vamos pensar aqui, a gente escreve aqui, pegar aqui minha caneta, né? A gente escreve aqui, dependendo do jeito como você pega, né, no lápis, na caneta, você vai ter uma marquinha aqui em determinado local do seu corpo, né? Que vai apontar para o uso, né? O uso daquele, o uso do lápis, da caneta, da escrita, né? Que mais?
No caso da mastigação, né? Às vezes a gente mastiga mais de um lado, mais do outro, isso também vai deixar um vestígio, né? Se você gosta de malhar e faz exercício, sei lá, e de repente corre muito e desenvolveu, não sei, um problema no joelho, ou você pedala e aí sua batata da perna é super desenvolvida. Então, assim, nós deixamos vestígios de utilização, da maneira como nós utilizamos não só o ambiente, mas também o nosso corpo, né? Em especial aqui, eu lembrei do corpo, né? Pensando nessas marcas, nesses vestígios, mas ele está falando sobre o ambiente, né? Então ele dá esse exemplo aí da areia, que é um ambiente que é um exemplo muito bacana, tá? E aí ele deixa uma frase, olha que legal, ó. É comum orientarmos o nosso dia a dia tendo por base pistas deixadas pelas pessoas no ambiente, né? Será se fulano veio em casa? Às vezes a gente chega em casa e quer saber, né? Se uma pessoa que mora conosco, será que fulano veio aqui? Olha aí se a bolsa dele tá aí, né? Ah, a luz do banheiro tá acesa. Eu acho que ele veio, tem uma coisa aqui na pia, ou ficou uma sujeirinha aqui do sapato dele, né? Então, assim, os vestígios que nós deixamos pelos ambientes que nós passamos, né? E ele continua aí com esse exemplo, ó, gente, se alguém precisa dirigir por uma estrada não pavimentada e pouco conhecida em um fim de tarde chuvoso, uma das primeiras precauções é seguir a trilha deixada por outros carros. Simplesmente porque parece ser mais seguro. Se alguém passou por aquele caminho e conseguiu ir adiante, também nós poderemos consegui-lo, né? Então, ele vai falar sobre esses vestígios. Às vezes a gente segue uma trilha, sei lá, de repente a gente está na praia ou até no campo e a gente diz, olha, aqui tem pegadas, né? Vamos por essa trilha, aqui essa trilha já está feita. Então, são esses vestígios, tá? Ele vai continuar falando sobre isso, gente, e ele traz uma pesquisa aqui do lado, ó, sobre uma pesquisa que foi feita em uma enfermaria. Olha que bacana isso aí, ó. Ele traz aqui esse estudo realizado pelo Robert Sommer, sobre a interação social em enfermarias, quando ele constatou que a disposição do mobiliário tinha mais a ver com o ponto de vista dos faxineiros noturnos do que com os interesses dos pacientes e demais usuários daquele ambiente. A atenção daquele pesquisador foi despertada para o problema ao observar que as cadeiras e mesas estavam sempre dispostas junto às paredes no início do dia. Vestígios ambientais da ação humana. Alguém passou ali e colocou ali, né? Embora fossem utilizadas durante o dia em arranjos frente a frente ou em pequenos agrupamentos pela sala. Vestígios ambientais de comportamento são objeto de pesquisas que buscam compreender a ocupação e o uso de um local. Então, o que os vestígios ambientais buscam compreender? A ocupação e o uso de um local e inferir algumas das relações pessoa-ambiente ali existentes, seja a partir do lixo, da grafitagem, da latrinalha, ou desgastes de materiais construtivos de pisos e paredes. Olha que bacana isso, né, gente? Até onde nós pisamos, aquele local na nossa casa, na nossa rua, onde a gente pisa mais, ele vai se desgastando mais, né? É um vestígio que nós deixamos ali da nossa ocupação e uso de um local,
né? Então achei muito bacana essa frase que a gente leu aí. Os vestígios ambientais de comportamento são objetos de pesquisa que buscam compreender duas coisas: a ocupação daquele local, ou seja, de repente eu tenho um cômodo na minha casa, um lugar na minha casa que eu mal ocupo, né? Tá sempre limpinho, tá sempre do mesmo jeito, né? Às vezes na nossa cidade, um lugar que eu nunca vou, não é ocupado, não é usado, né? Ocupação e uso de um local. Então, quanto mais a gente ocupa um local e usa aquele local, mais vestígios vai ter do nosso comportamento, né? Aquele local ele vai ser mais sujo, aquele local ele vai ficar mais marcado, né? Aquele local ele é mais utilizado e ocupado por nós, tá? Então, é importante isso aí que ele traz, tá? E aí, gente, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, tá certo? Muito bacana essa pesquisa que ele traz, eu vou ler, porque vale a pena a gente ler, ó. A utilização da técnica não exige a construção de instrumentos sofisticados. Em geral, restringe-se à utilização de uma caderneta de campo, embora se possa usar também diagramas com anotações, desenhos, fotografias e contadores. Também não é necessária a observação de horários rígidos para a atuação do pesquisador durante o período de coleta de dados. Então ele está dizendo, olha, os instrumentos são simples, né? O que é importante? Mais importante é o quê? É o treinamento do seu olhar para identificar e, na medida do possível, compreender os resíduos comportamentais presentes no ambiente. Então, ele vai dizer que você não precisa estar exatamente naquele horário fixo, né? Você não precisa de muitos instrumentos, uma caderneta, né? Já dá certo para você fazer as anotações. Fotografias também é muito usado e é muito bacana. Mas o que é mais importante? O treinamento do seu olhar, né? É o que ele diz aí, ó. Mais importante é o treinamento do seu olhar para identificar o quê? Os resíduos comportamentais presentes no ambiente, sua contextualização sociohistórica e relativa a outros tipos de vestígios também presentes, tá? Então, o treinamento do olhar, viu? E aí embaixo, gente, nessa página, ele vai falar sobre a deposição, né? Ele vai dizer, a deposição acontece quando algo é acrescentado ao ambiente, como no caso do grafito, do lixo, né? A erosão ocorre quando algo é retirado do ambiente. Então, ele vai apresentar dois tipos de vestígios ambientais: a deposição ou acumulação e a erosão. Tá? Então, ele apresenta aqui, ó, essas duas possibilidades de vestígios, tá? Deposição ou acumulação e a erosão, tá? Então, ele vai apresentar, e aí ele diz aqui na outra página, olha, ele fala: em nossas atividades com estudantes de arquitetura e urbanismo e psicologia, temos realizado sistematicamente trabalhos envolvendo vestígios ambientais de comportamento, notadamente na cidade de Natal e na área do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Inicialmente, os alunos costumam enfocar aspectos ligados à presença de lixo, à qualidade e quantidade dos resíduos, o que leva à discussão do próprio padrão socioeconômico da comunidade e de seus comportamentos.
de cuidado com relação ao meio. Após adquirirem maior familiaridade com a técnica, é comum produzirem resultados mais expressivos e sutis, relacionados ao uso de elementos ou partes do ambiente. É o caso da preferência por determinado brinquedo em um parque infantil. Olha que bacana isso, gente. Você tem como analisar os vestígios da ocupação e do uso de um local, por exemplo, um parque infantil. Qual é o brinquedo preferido das crianças? É aquele que é mais utilizado, é aquele que está mais gasto, né? Então, a preferência por determinado brinquedo, analisada em função de quê? Do seu estado de manutenção, das condições do piso ao seu redor, né? Então, se tem muitas crianças ali, aquele piso, aquele solo, ele vai estar desgastado, né? Por essa ação. Ou da utilização de paradas de ônibus, ou dos bancos e banheiros nos setores de aula e etc. Tá? Então, muito interessante esses exemplos que ele vai trazendo aí durante o texto. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui no texto. Ele vai apresentar aqui as limitações e recomendações, tá? E aqui ele deixa claro aqui, ó, ele começa dizendo assim: vestígios ambientais de comportamento são os restos físicos da interação pessoa-ambiente, depois que os usuários deixaram o local. Então, o que são os vestígios ambientais de comportamento? São os restos físicos dessa interação da pessoa com o ambiente depois que ele deixou esse local, tá? Ele vai falar aí um pouquinho sobre essas limitações e recomendações. O que mais que a gente pode ver aqui no texto, tá? E ele passa aí para o mapeamento comportamental aí do lado, né? Então, ele vai falar sobre mapa das estradas, sobre mapeamento cerebral, sobre mapear a situação, né? E ele traz um exemplo histórico muito bacana. Olha, gente, na Londres, de fins do século XIX, as pessoas morriam de cólera, sem que se conseguisse entender a origem da doença. O que só foi possível porque uma epidemiologista resolveu dispor a localização das residências em que havia pessoas com a enfermidade em uma representação espacial gráfica. Ele notou que havia certa proximidade entre essas localizações e, conversando com familiares das vítimas, descobriu que todas elas estavam se abastecendo no mesmo poço de água, um elemento mais ou menos central daquele mapa. Foi a partir dessa informação, mapeamento da enfermidade, que se pesquisou e descobriu que o vibrião do cólera se dissemina através da água. Não é por acaso que a intensa atividade de setores da saúde pública no desenvolvimento de mapeamentos, vários até mesmo sob a forma de análises estatísticas e softwares especificamente planejados para tais fins, né? Então, é muito interessante essa ideia do mapeamento, né? Eu não sei se você gosta dessa ideia de mapas, se você gosta de mapas geográficos, físicos, né? A gente tem hoje o que a gente chama de mapas mentais. E o que ele vai propor aqui no nosso texto, depois da técnica dos vestígios, né? É a técnica do mapeamento, que ele chama de mapeamento comportamental. Então, ele vai dizer o que é o mapeamento comportamental. Olha, aqui no último parágrafo ele diz, ó: por sua vez, o mapeamento é um documento empírico que corresponde à representação gráfica das localizações e comportamentos das pessoas no espaço, possibilitando a análise crítica dessas atividades e sua comparação com aquelas que estavam planejadas para o local.
sendo uma técnica de pesquisa que explora a associação entre fenômenos comportamentais e o ambiente em que ocorrem. Presta-se a avaliação ambiental de cunho social ou comportamental. Segundo aqueles autores, a aplicação da técnica inclui: o que tem nesse mapeamento do comportamento? Um diagrama representando a área observada. 2. Uma definição clara dos comportamentos observados. 3. Um horário ou esquema das vezes em que deve ocorrer o registro das observações. 4. Um procedimento sistemático de observação que inclua codificação e contagem, de modo a minimizar a dificuldade de registro das observações, né? Então, ele apresenta aqui, gente, a possibilidade de nós construirmos um mapeamento comportamental de um ambiente, de um espaço, tá? E isso vai incluir o quê? Uma fotografia daquele lugar, daquele ambiente, né? O que ele chama de diagrama, tá? É um diagrama que represente a área que nós vamos observar, é uma praça, é um conjunto de ruas, é um bairro, né? É um parque, né? Um parque infantil. O que é que nós vamos observar? É um museu, é um mercado, né? Então, um diagrama da área que vai ser observada, uma definição clara dos comportamentos observados. Nós vamos observar o quê? Por onde as pessoas passam, onde as pessoas se sentam, que utilização tem um determinado objeto, no caso de um parque infantil, um brinquedo de uma criança, né, dependendo do local, né, o que as pessoas vão utilizar, qual é, não sei, um caixa de supermercado, qual é o caixa que as pessoas vão utilizar mais, né, digamos, se todos estão funcionando, qual é o que a pessoa vai, né? Qual o lugar daquele banco que as pessoas mais sentam. Então, você vai definir de uma maneira clara que comportamento você vai observar, né? Um horário ou um esquema das vezes em que deve ocorrer o registro das observações. Você vai observar manhã e tarde, você vai observar 2 vezes pela manhã, né? Então, você vai definir isso. E, por último, o que ele chama de procedimento sistemático de observação, né? Então, tá aí o que ele chama de mapeamento comportamental, tá? Ele vai dizer que isso pode ser feito nas ruas do centro de uma cidade, né? E eu já estou dando um spoiler aqui do nosso próximo módulo, tá? Porque o nosso próximo módulo, que é o 6, é o último, ele vai falar justamente, um estudo sobre o centro histórico de Fortaleza, né? Então, uma pesquisa que foi realizada, reabilitação de espaço urbano e afetivo no centro de Fortaleza. Então, já estou dando um spoiler aí do nosso próximo módulo. E eu queria ler com vocês aqui esse parágrafo, ó. O mapeamento comportamental baseia-se na observação naturalística do ambiente e gera uma representação gráfica da ocupação humana em uma área, relacionando espaço físico, limitado e dividido em seções, e comportamento dos usuários, classificado em categorias definidas em função do tema em estudo. Ele pode ser realizado por observação direta, modalidade tradicional realizada pelos pesquisadores em campo, ou a partir da leitura dos dados coletados por instrumentos como câmeras de vídeo ou câmeras fotográficas com dispositivos para controle de tempo. Então, ele está dizendo como é que essa observação pode ser feita. Pode ser feita cara a cara, como a gente diz, o observador ali naquele local, como pode ser feita a partir de fotografia com o horário, né, que a gente precisa ter aquele horário, ou também a partir de câmeras de vídeo, tá? Então, ele diz aí como é que é feito. O que mais que a gente pode
apresentar aqui. Estamos terminando, tá, gente? Vamos caminhando mais um pouquinho aqui no nosso texto. Vamos ler esse parágrafo também, que é interessante. Ó. O mapeamento comportamental pode ser realizado em duas modalidades, né? Ou centrado no lugar ou centrado na pessoa. Centrado no lugar, o estudo é focado no ambiente, de maneira que as pessoas passam por ele e são observadas nesse momento. No segundo, centrado na pessoa, né, o foco de estudo está nas pessoas, seus percursos e modo de utilização do espaço. A escolha depende dos objetivos do estudo. Se o objetivo é estudar uma localização particular, por exemplo, a adequação de um cômodo, prédio ou parque, a variação centrada no lugar é preferível. Se o objetivo é aprender algo sobre indivíduos ou um grupo em um dado ambiente, como a situação dos pacientes de um hospital para idosos, o observador provavelmente escolherá a variante centrada na pessoa. As duas formas podem ainda ser utilizadas em conjunto, pois os resultados de cada uma podem mostrar aspectos complementares sobre a interação das pessoas com o ambiente de investigação, né? Então, olha que bacana isso, gente. A gente tem possibilidade de focar tanto o estudo dos vestígios como do mapeamento do comportamento, né? Ou no ambiente ou nas pessoas. De que forma aquelas pessoas ocupam e utilizam o ambiente, né? Então, existem essas duas possibilidades aí. E aí, gente, ele vai falar logo em seguida sobre o mapeamento comportamental centrado no lugar, tá? Então, ele vai dar aí um exemplo, tá certo? Sobre isso, vou passar aqui no texto, depois vocês vão ler com cuidado, tá bom? Ele traz aí um exemplo sobre isso e depois ele vai trazer um exemplo sobre o mapeamento comportamental centrado na pessoa. Então, ele traz essas duas possibilidades, tá aí no texto de vocês, certo? Ele apresenta ainda as limitações e recomendações e ele traz aqui no final, gente, as considerações finais, tá? Que eu gostaria de ler com vocês, ó. Técnicas de observação do comportamento humano no ambiente cotidiano, como a análise de vestígios ambientais e o mapeamento comportamental, podem ser empregadas individualmente ou pareadas, como instrumentos únicos de uma avaliação ambiental rápida. Nesse caso, sujeita a limitações técnicas, como discutido nesse texto. Entretanto, elas constituem instrumentos especialmente úteis quando utilizados em associação com outros recursos de investigação, ou mesmo como passos iniciais de um processo investigativo que adote a perspectiva multimétodos, né? E aí o último parágrafo, ó. A depender dos objetivos da investigação a ser desenvolvida, a realização de observações tem grande aplicabilidade, encontrando rebatimento em várias áreas que focalizam seus estudos em aspectos relativos ao movimento e localização das pessoas no espaço, como, entre outras, a administração de parques e instituições, o projeto, inclusive a reforma de edificações e conjuntos edificados, transportes e planejamento urbano. Bacana, né, gente? Muito bacana essa possibilidade de você analisar, de você refletir acerca da interação, da nossa interação com o ambiente, como nós ocupamos e utilizamos aquele ambiente. E como é que a gente faz esse estudo? Como é que a gente faz essa análise? A partir dos vestígios ambientais, das marcas que nós deixamos nesse ambiente, né? Seja acrescentando alguma coisa
que é a deposição, seja retirando alguma coisa, que é a erosão, e também a partir do mapeamento comportamental, né? O mapeamento de dois tipos, o mapeamento do lugar e o mapeamento do comportamento das pessoas, né? Então, muito bacana esse capítulo, módulo 5, tá? Eu espero que vocês tenham gostado também. Nossa próxima aula é sobre o módulo 6, é a nossa última aula, e eu queria muito incentivar vocês, tá, a lerem o próximo módulo. É um artigo produzido por um arquiteto, por uma psicóloga e por um historiador, né, aqui da cidade de Fortaleza. Eles vão pesquisar a afetividade, tá? A afetividade dos moradores do centro histórico de Fortaleza. Qual foi a última vez que você foi no centro da cidade? O que você acha do nosso centro, daqueles prédios? Você acha bonito? O que você acha ali da nossa igreja, né? Do forte? O que você acha ali a proximidade do mar, né? O que o centro representa para você, né? Como será que é morar no centro, né? O que as pessoas sentem, né? As emoções, os sentimentos das pessoas que moram no centro da cidade de Fortaleza. Esse artigo que está postado aí para você, o módulo 6, vai falar sobre isso, né? E eu acho muito bacana sempre a gente ter essa oportunidade, essa possibilidade de conhecer acerca da nossa cidade, né? De onde tudo começou, né? Ali o forte, o centro de Fortaleza apontam para a nossa história, né? Para o início, né? Da nossa história, tá? Então esse é o nosso módulo 6, o nosso módulo da nossa próxima aula, e eu queria deixar para vocês a sugestão de um livro, tá? Quem me deu essa sugestão foi o Carlos Eduardo, um aluno queridíssimo, e é Topofilia e o Fultuan. Gente, esse livro é tão bacana, é sobre o ambiente, sobre os nossos sentimentos, o que é que nós sentimos em relação aos lugares que nós habitamos, que nós ocupamos, tá? Ele vai falar muito sobre a cidade, e eu queria deixar essa dica de livro para vocês, e queria ler só um trechinho do livro para a gente encerrar a nossa aula hoje, né? Eu acho que eu acabei me estendendo um pouco, mas assim, a cidade reflete um propósito humano. O meio ambiente de uma grande metrópole, para a maioria das pessoas que nela vivem, é um fato tão irredutível às necessidades individuais das pessoas como são os fatos da natureza. Somente sobre pequena parte da cidade é que as pessoas sentem que possuem controle. Seus próprios lares podem expressar suas personalidades. Os lugares onde trabalham, se são pequenos e lhes pertencem, e talvez a rua da vizinhança, se é cena de encontros informais. Para avaliar como as pessoas respondem aos seus ambientes urbanos, precisamos conhecer os tipos de atividades que ocorrem no lar, nos lugares de trabalho e de diversão e nas ruas. Os estilos de vida variam muito em qualquer grande metrópole. Pessoas vivendo na mesma cidade, no mesmo bairro, mesmo assim percebem mundos diferentes. O que é comum para todos os habitantes das cidades é a separação que existe entre o tipo de emprego e a obtenção de alimentos que sustentam a vida. Então fica a dica, gente, para vocês. Obrigada aí pela escuta, tá? Um abraço grande para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!